Agora você pode fazer parte do clube de membros do Spurgeon TV. Esses são e-books já disponibilizados para os membros do canal. Todos os dias, novos e-books são adicionados junto com outros benefícios que só os membros têm. Sendo um membro, você passa a ajudar no crescimento desse ministério, tanto na quantidade do que podemos publicar, como na qualidade do material. Nosso propósito é, juntos, atingirmos o maior número de pessoas com solo escritura. Seja um membro do Spurgeon TV. Estou hoje fraco, embora ungido rei, e esses homens, filhos de Zeruia, são muito fortes para mim. 2 Samuel 3:39. Você lembrará que Davi foi secretamente ungido rei sobre Israel por Samuel, mas esperou muitos anos cansativos antes que a coroa realmente repousasse sobre sua cabeça. Por muito tempo, ele foi exilado do próprio país do qual mais tarde seria o soberano. Ele foi caçado pela crueldade implacável de Saul, até se tornar como uma perdiz nas montanhas, e os pés do cervo selvagem não estavam mais acostumados a fugir do que os de Davi. Um grupo de homens gradualmente se reuniu ao seu redor, dos quais ele se tornou o líder. E ele viveu a vida de um aventureiro, o líder de soldados heróicos que ao mesmo tempo protegiam seu país de seus inimigos estrangeiros e abrigavam seus súditos desafetos. Finalmente, Saul caiu em batalha no monte Gilboa, e Jonatas, o herdeiro legítimo do trono, também caiu naquela montanha sem orvalho. Davi foi assegurado da morte de Saul pelo fato de que a coroa de Saul lhe foi trazida por uma amalequita que disse que o havia matado, cujo crime Davi puniu com a morte, embora o amalequita esperasse ser recompensado com abundância de tesouros. Os próprios parentes de Davi imediatamente o reconheceram como o líder do seu clã, e ele, em Hebrom, começou a reinar sobre Judá e o sul do país. Mas a massa da nação não havia se rendido a ele, e Abner, o comandante em chefe do exército permanente de Saul, temendo perder sua influência e ser suplantado por Joabe, que naturalmente se tornaria o comandante em chefe sobre Davi, estabeleceu Isbosete como sucessor de Saul, e assim surgiram dois reinos. Davi era o líder reconhecido de um, e Isbosete o mestre da maior parte do território. Abner estava fazendo o papel de fazedor de reis e logo mostrou que sentia seu poder e pretendia usá-lo. Tendo se envolvido em uma briga com Isbosete por causa do desejo de Abner de tomar como esposa uma concubina de Saul, ele imediatamente ressentiu-se da interferência de Isbosete e determinou-se a derrubar o rei que ele mesmo havia instalado. Ele foi então a Davi e fez termos com ele, nos quais lhe entregaria o reino, e Isbosete deixaria de ser seu rival. Joabe ouviu falar disso, e não desejando ser suplantado, e talvez realmente acreditando que Abner não era honesto, segue atrás dele, o atrai de volta e, do lado de fora dos muros de Hebrom, uma cidade de refúgio, o mata a sangue frio. Um assassinato extremamente covarde e traiçoeiro. Davi não teve nada a ver com isso. Fez o possível para se exonerar disso e pronunciou uma terrível maldição sobre Joabe, o assassino, e sobre toda a sua descendência. No entanto, ele não teve a coragem, como rei, de convocar Joabe ao tribunal como um assassino. Davi temia ele. O homem tinha todo o exército às suas costas, e em vez de ser, como em seus dias de juventude, destemido diante do homem, Davi se tornou por um tempo um bajulador e permitiu que o culpado escapasse. Ele preparou um funeral glorioso para Abner e fez Joabe mesmo caminhar como enlutado no cortejo, acompanhado por seu rei, que cantou uma elegia poética e melancólica sobre o cadáver sangrento. Então Davi disse a seus cortesões e amigos: estou hoje fraco, embora ungido rei, e esses homens, filhos de Zeruia, são muito fortes para mim. Os homens que foram meus companheiros mais bravos e estiveram ao meu lado na hora mais sombria foram muito fortes para mim. Eles me obrigaram a aceitar uma ação que minha alma detesta. São criminosos que não posso punir. Os filhos de Zeruia são muito fortes para mim. Foi necessário declarar esses detalhes históricos para situar meu texto em seu contexto.
E agora, desejo mostrar como esse trecho da história sagrada é apenas a transcrição do que ocorreu muitas e muitas vezes na história e na experiência de todo o povo de Deus. A primeira observação que farei será esta: podemos ser ungidos e ainda assim fracos. Todo crente é um rei ungido. Ele foi realmente ungido no pacto da eleição antes que o mundo existisse. Quando Jesus Cristo foi estabelecido desde a eternidade, seu povo foi realmente estabelecido nele. Quando ele foi proclamado rei e quando seu pai prometeu honras gloriosas a ele como resultado do que ele faria, seu povo foi realmente constituído um sacerdócio real na pessoa de seu representante e cabeça do pacto. Cada filho de Deus também foi realmente ungido quando Jesus Cristo ascendeu às alturas e levou cativo o cativeiro e recebeu dons para os homens. Quando Jesus tomou o seu lugar à direita do Pai Eterno, em meio aos cânticos dos anjos e aos gritos dos querubins, todos os seus eleitos nele virtualmente assumiram seus tronos. Porque juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Mas em nossas almas, nosso tempo de unção ocorre naquela hora em que, chamados pela graça e lavados do pecado, começamos a reinar sobre o pecado, sobre nós mesmos, sobre o mundo, sobre a morte e o inferno em virtude de nossa união com Cristo. Todo crente é um rei hoje. Pode ser que ele não use sua coroa, mas viva abaixo de sua dignidade. No entanto, ele é um rei por direito divino. Ele é de uma raça real, não de uma raça divina. Ele é descendente dos lombos do Rei dos Reis. E em breve entrará em seu pleno domínio, pois quando Jesus aparecer, então, sendo semelhantes a ele, ele reinará com ele para sempre. O cristão é, então, hoje, em muitos mais sentidos do que posso enumerar agora, um rei ungido, e ainda é totalmente possível que ele possa gemer: estou fraco, pois fraqueza e unção divina podem coexistir. Você pode ser o objeto dos grandiosos propósitos de Deus e ainda assim, em si mesmo, pode ser o mais humilde dos homens. Deus ainda pode pretender realizar por meio de você as maiores maravilhas e pode ser necessário que, como prelúdio a esses prodígios, você, que é ungido de Deus, seja compelido a sentir muito profundamente sua completa fraqueza. Os filhos de Deus muitas vezes são muito fracos na fé. Eles vacilam nas promessas por incredulidade. Nem sempre está em seu poder confirmar que Deus é verdadeiro. Eles sempre têm o selo de Deus sobre eles, mas nem sempre podem confirmar a promessa de Deus. Há momentos em que a força da carne pelo pecado tem vencido os poderes da alma. Quando não podemos ir além de clamar: eu queria, mas não consigo acreditar. Não duvido do seu amor por seu povo, mas é uma questão séria para mim se sou um de seu povo de todo. Os cristãos têm baixas de fé, assim como cheias. Têm invernos, assim como verões. Têm tempos de seca e anos de fome. Às vezes, eles são diminuídos e humilhados por opressão, aflição e tristeza. O olho de sua fé fica turvo, e a luz do rosto de Deus, sendo retirada deles, torna-se um dia triste para eles. E eles suspiram e choram e gemem e mal podem chamar suas vidas de suas próprias vidas. Ah, clama alguém, essa é a minha condição. Mas pensei que não poderia ser um filho de Deus, pois disse: se assim for, por que estou assim? Esta é uma falha comum com o povo do Senhor. Não pense que seu nome está cortado do registro por causa da fraqueza de sua fé, pois muitos há no céu cujos nomes na terra eram pouca fé, pronto para tropeçar, desespero e muito temeroso. Você pode ser um rei ungido e ainda extremamente fraco em sua fé. A fraqueza da fé de um cristão também pode afetar todas as suas outras graças. Deve fazê-lo, pois quando a fé é forte, toda outra graça é forte. Quando ela é fraca, todas as outras coisas declinam. Pode ser hoje que sua esperança tenha se tornado muito fraca. Você está em escravidão pelo medo da morte e não vê as mansões nos céus. Você esqueceu que está em Cristo e agora não espera mais sua aparição. Sua esperança declina e todo o seu conforto morre.
Tudo isso é possível e ainda assim você pode ser um rei ungido. Tome coragem, meu irmão. Quando não puder ler seu título, a herança é tão certa quando não puder sentir sua união com Cristo. A união não deixa de ser um fato e quando não puder esperar, mesmo assim, se você é de Cristo, sua alma está em sua mão e você nunca perecerá e ninguém poderá arrancá-lo dele. Deixe-me acrescentar novamente que quando o cristão enfraquece em sua fé e esperança, não é de se admirar que ele seja fraco em todos os seus esforços para servir o seu mestre. Ó, diz alguém, eu prego agora, mas não tenho poder na pregação. Eu oro, mas não é oração. Vacilo nos joelhos que deveriam ser fortes. Eu, que uma vez podia prevalecer e desafiar a terra e o inferno, agora tremo como Pedro diante de uma simples donzela. E sou abatido e envergonhado pela menor ameaça ou calúnia dos lábios de meu mais humilde inimigo. Ó, mas cristão, tudo isso também é possível. E ainda assim, você pode ser um rei ungido, pois há uma triste diferença entre o estado do povo de Deus agora e sua glória futura. Sim, e uma diferença maravilhosa agora entre os privilégios aos quais tem direito e os privilégios aos quais tem o poder de alcançar. Com certeza, se eles fossem o que poderiam ser e o que deveriam ser, seriam na terra quase tão felizes quanto no céu. Deus lhes deu poder para pisar em serpentes e desafiar a violência das chamas. Ele os cingiu com a majestade incomparável e sem igual. Ele colocou uma coroa de ouro puro em suas cabeças. Mesmo agora, ele os calçou com peles de texugo e os vestiu de azul, púrpura e linho fino. Ele os fez reis e sacerdotes para Deus, mesmo neste dia, e eles habitam nas cortinas de Salomão. Eles têm sua providência para sua provisão, têm seus anjos para seus servidores, têm seu céu para seu último lugar de descanso, e seu seio para seu lugar de repouso hoje. E ainda assim, muitas vezes eles são fracos e frequentemente abatidos por causa de grandes problemas e da força da carne e da perversidade de seus corações corruptos. Estou hoje fraco, embora ungido rei, e esses homens, filhos de Zeruia, são muito fortes para mim. Meus queridos irmãos, deixe-me observar que Davi, neste momento especial, sentiu sua fraqueza, mas particularmente porque estava em uma nova posição. Davi havia sido um aventureiro na caverna por tanto tempo que havia se acostumado com isso. E você nunca o encontra dizendo, quando se encontra em Engedi, estou hoje fraco. Não, depois da primeira temporada de amargura, acredito que ele veio amar a sombria gruta de Adulão e as montanhas áridas eram caras para ele. Mas ele entrou em um novo lugar, nações estão a seus pés, os homens se curvam diante dele, é uma nova posição e ele diz, estou hoje fraco, embora ungido rei. Sempre que você faz uma mudança na vida, sempre que Deus o chama para outro conjunto de deveres, você certamente descobrirá o que talvez não acredite agora, que você é fraco, embora ungido rei. Aqui também, Davi enfrentou novas tentações. As flechas haviam sido disparadas contra ele antes de uma direção apenas. Agora, a tempestade cessa de um lado e começa do outro. Se os homens soubessem que a tempestade sempre viria de um lado da casa, eles a reparariam e fortaleceriam, e então não temeriam o vento. Mas se de repente girasse e pegasse o outro canto, como estariam preparados para isso? Cuidado, homens e mulheres cristãos, como vocês mudam de posição, pois muitas vezes é uma mudança para pior. As flechas podem não voar à direita, mas encontrarão você à esquerda, e talvez esse seja o seu lado mais fraco, e ali você será atingido na parte mais sensível. Davi agora não tinha mais as tentações que assediavam um aventureiro, mas aquelas que se aglomeravam ao redor do trono, pois onde há o mel da realeza, certamente haverá as vespas das tentações. Lugares elevados e o louvor de Deus raramente combinam bem. Um cálice cheio não é facilmente carregado sem derramar, e quem está em um pináculo precisa de uma mente clara e muita graça. Então, além disso, Davi havia assumido novas responsabilidades. Era seu dever ter tomado Joabe e fazê-lo sofrer a pena completa da lei por ter matado Abner.
Um rei deve defender os oprimidos e vingar os assassinados. Mas Davi falha em cumprir o seu novo dever, pois sente que está muito fraco. Irmãos e irmãs, deixarei este ponto quando apenas conjurá-los a lembrar que, quer vocês saibam disso ou não, quer novas circunstâncias tenham revelado isso a vocês ou não, vocês estão hoje fracos, embora sejam reis ungidos. Vocês nunca estão mais equivocados do que quando se consideram fortes. Vocês nunca estão mais próximos da verdade do que quando têm as visões mais baixas de si mesmos. Quando vocês são despidos, esvaziados e vertidos de vaso em vaso, é então que vocês estão onde deveriam estar. Quando podem dizer, não posso fazer nada sem ele. E ainda assim, podem sentir que podem fazer tudo com ele. Então vocês estão no ponto de segurança. Estão na véspera do triunfo e honra. Deus está com vocês e os abençoará grandemente enquanto souberem onde está sua grande força. O segundo ponto, não era de se admirar que o reino de Davi fosse fraco, pois era recém-conquistado. E não é de se admirar se também formos muito fracos no início de nossa vida espiritual. Quando um rei teve tempo para se firmar em seu trono e varrer diante dele este partido e aquele, seja pela política ou pelo poder da espada, e assim suprimir todo rival, então seu trono se consolida. Mas aqui está Davi, um homem que não é descendente da raça real e que, à parte da unção divina, que os filhos de Belial jamais reconheceriam, não tinha direito ao trono de forma alguma. E não é de se admirar que a casa de Saul lhe cause problemas, e que seus antigos camaradas, tomando para si mesmos muito por causa de seus serviços passados, sejam demasiado fortes para ele manejar. Jovem cristão, não é de se admirar que você seja fraco quando a boa obra começou apenas recentemente com você. Veja os cordeiros no curral. É bom que tenham sido tosquiados em tempo bom, pois o que aconteceria com o cordeiro tosquiado no vento não temperado? Devemos supor que o broto novo ficará tão firme quanto o carvalho, com suas raízes nodosas e seus ramos grisalhos, que foram torcidos juntos por muitas tempestades. O que? Um bebê lutará uma batalha, um recém-nascido sairá para a guerra. Você se admira porque a nova criatura é fraca. Maravilhe-se mais com o seu poder do que com sua fraqueza. Satanás triunfa sobre você e você se maravilha porque o velho Satanás é mais que um adversário para um jovem cristão. O velho mundo às vezes oprime seu coração e você se surpreende que um velho mundo com 1000 artimanhas seja demais para um bebê como você. O velho coração dentro de você, aquele velho Adão que tem 40 anos, parece ser muito mais forte para esse novo Adão que é recém-criado em você. Você não precisa se maravilhar. O velho homem teve tempo para reunir sua força, tempo para aprender as artes da guerra, e o novo homem ainda não está acostumado a lutar. É verdade que tem uma graça infantil no coração da nova criatura que é mais forte do que Hércules, que estrangulou serpentes em seu berço. Já vimos o pecador recém-convertido estrangulando seus pecados e vencendo suas concupiscências. Mas não podemos esperar que ele seja sempre o mestre de seus medos, a ponto de vencer dúvidas, responder perguntas e confundir os opositores. Não, jovem cristão, confie no Senhor seu Deus, pois você irá de força em força, até que em Sião você aparecerá diante de Deus. Encontro muitos jovens cristãos que estão muito preocupados porque não alcançaram as realizações dos convertidos mais velhos. Você espera que as crianças carreguem fardos pesados, ou sejam hábeis nas artes, ou instruídas nas ciências? Não, esperamos por anos mais maduros e maior maturidade, e esperamos pouco do menino na escola. Assim como nos bebês na graça, seria uma tolice ociosa esperar a obtenção do homem maduro em Cristo Jesus. Alguns cristãos, como diz o velho puritano, nascem com barbas. Alguns jovens cristãos adquirem experiência muito cedo e Deus os chama para lutas difíceis e grandes empreendimentos, enquanto ainda são apenas cordeiros. Mas nosso mestre geralmente não faz capitães de seus meninos tocadores de tambor. Não. Ele escolhe o homem para o lugar. Ele terá seus veteranos para as fileiras da frente e colocará os garotos atrás por um tempo.
No entanto, às vezes eles avançam e, como Davi, derrubam Golias. E, ocasionalmente, os bebês e os recém-nascidos realizam obras maiores do que os santos veteranos, ainda que essa não seja a regra. Nem você deve suspirar e chorar se o reino jovem da graça, em sua alma, ainda parecer fraco e às vezes parecer tremular na balança. Venha se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Vem a mim se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz. Venha o aflito e lhe darei paz, minha paz darei. Venha a mim na dor sem fim, e eu darei paz, darei minha paz. Acalmar tuas águas e falar ao coração. Tome meu fardo, te darei a paz. Venha a mim, venha a mim, venha a mim. A minha graça te chama, a minha graça te salva. Vem a mim se triste estás, minha alegria terás, alegria e paz. Vem a mim na tua escuridão, eu sou a luz do mundo, sou a tua luz. Voarás como águia